Olá a todas, olá a todos. Muito prazer estar aqui com vocês começando esse curso de Direito Civil. Sou Douglas, vou trabalhar aí com vocês as matérias de Direito Civil e de Direito Processual Civil aqui no nosso curso, né, o 0800. É um prazer imenso, né, estar aqui. Então, nós vamos conversar sobre essa matéria que muitos concursos costumam cobrar e eu já queria deixar algumas dicas para vocês, né? A maioria dos concursos públicos, principalmente a matéria de direito civil, ela cai muito mais o conteúdo e o estudo da lei seca. É a leitura da lei, a leitura dos artigos e a compreensão desses artigos. Então, é, eu diria que 90%, 80%, 90%, sendo bem otimista mesmo, 90% das questões de direito civil que podem cair na prova de vocês vão estar relacionadas com a lei seca. Então, é fazer uma leitura compreensiva. É claro que às vezes tem conceitos ali que a própria norma traz e que a gente vai precisar trabalhá-los aqui. Né? Às vezes, uma leitura para uma pessoa que não é da área do direito, ler um artigo de lei, ler um código, é totalmente, na maior parte das vezes, é incompreensível, né? Então, por isso, esse é o nosso papel aqui, é fazer essa tradução. Então, dica é, leia a lei. Não deixe de ler a lei. Não fique só na parte mais teórica. Leia a lei e faça bastantes exercícios. Tá ok? Então, vamos começar. Vou projetar aqui a tela. Então, nosso curso, nossa matéria é Direito Civil, nossa primeira aula, nós vamos começar a falar sobre a LINDB. Então nós vamos desde a LINDB até lá em direito sucessório, sucessões, né, família e sucessões. Vamos passar por todas as áreas aí, né? Pessoas, bens, obrigações, contratos, responsabilidade civil, até chegar em direito de família e sucessões, tá certo? Aqui as redes sociais, onde vocês podem encontrar os materiais do nosso curso aqui, da parte de Direito Civil e dos outros professores também, tá bom? Anota aí, segue lá. Bom, então vamos começar a falar da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela nasceu como uma lei de introdução ao Código Civil, no entanto que ela era chamada de LIC, né? LICC. Ela regulava as normas do direito civil propriamente dito. Ela nasceu para isso. Só que com o uso ao longo do tempo foi havendo modificações e ela passou a irradiar os seus efeitos também para outras normas que não são apenas as normas do direito civil, como o direito administrativo, que é bem recente, ó, bem recente, de 2018, se eu não me engano, a lei que trouxe para dentro da LINDB normas do direito civil, irradia também para o direito processual, para o direito penal, para todo o direito, para todo o corpo normativo brasileiro. Tá? Isso aconteceu, essa mudança do nome, aconteceu lá em 2010 pela Lei 12.376, tá certo? Então, hoje, estudar a LINDB, nós estudamos a LINDB na área de direito civil, mas ela serve para todas as áreas. Para todas as áreas, tá ok? E nós, antes de entrar propriamente na vigência, só explicar uma coisa. Eu vou pegar aqui os tópicos essenciais, aqueles tópicos mais cobrados, aqueles que você que está iniciando no direito civil, no estudo do direito civil, precisa ter um contato inicial melhor. É aqueles tópicos que têm mais questões, que representam a maior parte das questões da lei de introdução. Então, eu diria que seria um curso de direito civil essencial. Eu vou pegar só aquelas questões mais essenciais para trazer aqui para vocês, tá bom? Então, dos 30 artigos da lei de introdução, eu vou analisar os mais importantes, mas fica a dica de que você deve fazer a leitura,
tá bom? Primeira ideia que você tem que dominar é a ideia de vigência das normas. O que é vigência? A norma ela é produzida lá pelo Poder Legislativo. Ela passa por toda uma regra de produção. E se ela respeitar toda essa regra de produção, ela passa a ser uma norma válida, ela tem validade, ela foi produzida de acordo com a Constituição. Ok. Essa norma, quando ela é publicada, depois de um intervalo de tempo que nós chamamos, em regra, um intervalo de tempo que nós chamamos de vacatio legis, a vacância da lei, é um intervalo ali da lei, depois desse intervalo ela passa a produzir os seus efeitos. Ou melhor, não só produzir os seus efeitos, ela pode ser exigida, porque toda norma ela traz para nós um comportamento, ela determina um determinado comportamento para a sociedade. Então, esse comportamento que a norma traz, ele pode ser exigido a partir do momento que a gente fala que ela está vigente. A norma só pode ser, então, exigida, o comportamento que ela traz só pode ser exigido quando ela está vigente. Isso é vigência, é o momento em que a norma passa a ser exigida socialmente. O comportamento da norma passa a ser exigível, tá ok? E aí, as provas costumam cobrar da gente essa questão do vacatio legis. O que seria o vacatio legis? A partir de que momento que a norma realmente passa a ter vigência? Existem três possibilidades. Lá na própria lei, o legislador ele pode dizer quando que a norma passa a existir. Ele pode falar assim, ó, essa norma passa a existir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Né? Ele pode trazer isso expressamente no corpo do texto. Essa é uma ideia. Principalmente esses prazos mais longos acontecem com normas mais complexas, como por exemplo em 2015 que nós tivemos o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que já não é mais novo, né? Já faz 10 anos. Mas lá em 2015, quando, no próprio corpo do texto, foi colocado que a norma entraria em vigência, teria uma vacatio legis de 1 ano. De 1 ano. Porque é uma norma mais complexa. E por que tem que ter essa vacatio legis? Exatamente para a sociedade se adaptar a esse novo comportamento exigível. Tá? Então vamos lá. Primeira regra é essa. Expressamente, o legislador determina quando passa-se a produzir os efeitos. Ou, quando é uma norma com menor complexidade, o legislador pode determinar que a norma produza os seus efeitos imediatamente, a partir da publicação. A partir daquela publicação, no dia seguinte já começa a poder se exigir aquele comportamento. Mas isso acontece em normas que são de menor complexidade social. Tá? Então, essas já foram duas. Ou determina um prazo específico, ou expressamente diz que passa-se a produzir efeitos a partir da publicação, ou quando o legislador não fala nada. Quando ele não diz quando que a norma passa a produzir seus efeitos, a ter vigência. Nesse caso, a LINDB já traz para nós a regra. A regra é o prazo dos 45 dias. Então, se o legislador não disser nada sobre quando que a regra começa a valer, começa a ser exigível, o prazo é de 45 dias. Grava isso. As questões gostam de brincar com esse prazo, falar que é 30 dias, falar que é 90 dias, ok? Falar que é 3 meses, tentando confundir com vocês com relação a uma regra também, que é essa mesma norma no estrangeiro, porque esses 45 dias é a vacácio no território nacional. Então, em todo o Brasil, se o legislador não disser qual que é o prazo é de 45 dias. E no estrangeiro, essa norma vai produzir alguns efeitos no estrangeiro. Sim, pode produzir. Nós temos consulados, nós temos brasileiros disputando processos judiciais lá no exterior, e aí vai ter que se aplicar a norma brasileira em alguns casos. Nesses casos, quando é que essa norma passa então a ter vigência? Aí é 3 meses. Para esses casos, lá no exterior, a exigibilidade da nova norma
passa a ser a 3 meses depois da publicação. Então só toma cuidado com isso. 3 meses é produção dos efeitos no exterior, 45 dias no território nacional. Tá ok? Aqui é outro ponto também de muita atenção. Por quê? Vamos dizer que está lá na vacácio, está lá naquele intervalo de tempo que a lei não está produzindo seus efeitos. Né? Ela já foi publicada, só que ela está esperando o prazo dela para ela poder ser exigível. Digamos que no meio do caminho, o legislador resolve fazer alguma modificação, publicar uma modificação naquela lei. A LINDB determina que o prazo volta a correr a partir da nova publicação. Então, se houve lá tipo, uma norma que tinha 45 dias de vigência, então estava aqui, ela foi publicada aqui e ela ia entrar na sua vigência 45 dias depois. E aqui, lá no 30º dia, mais ou menos, o legislador veio e fez uma nova publicação, uma alteração, alguma correção e tudo mais. Volta a correr os 45 dias a partir da nova publicação. Então são mais 45 dias. Isso cai bastante, tá bom? Nas provas de concurso público. Então o prazo começa a contar novamente, zera o prazo. Legal? E se a lei já estava vigente? Ou seja, digamos que no nosso exemplo aqui, passou-se os 45 dias, a lei aqui já está vigente. E aí o legislador vem aqui e faz uma nova publicação depois que a lei já está vigente. Essa nova publicação é uma nova lei. Ela entra numa nova regra, como se lei nova fosse. Então, ela nada influencia na lei que já está vigente. Ela continua vigente, continua produzindo seus efeitos. Ok? A menos que o legislador expressamente a modifique, né? E aí a gente entra na próxima regra. Quando que uma lei morre, entre aspas? Quando que ela deixa de produzir os seus efeitos? Quando ela deixa de ter vigência? Em tese, toda lei é criada para durar para sempre, para ser perpétua. Ela não tem prazo de validade, só com a exceção de algumas leis que a gente chama de leis temporárias, né? Como teve na época da Copa, que o Brasil sediou a Copa, a gente teve a lei da Copa, que tinha data de nascimento e data de morte já prevista no próprio corpo da lei. Mas sem contar com essa exceção, em regra a lei é feita para durar para sempre. E quando que acontece de uma lei perder a sua vigência? Quando uma nova lei vem e a revoga. Então, a lei ela é revogada, ela só perde, ela só morre quando tem uma nova lei que a revoga. Esse é o conteúdo do artigo 2º da LINDB. Então, a lei nova que revoga. Essa revogação pode ser expressa, quando a lei fala expressamente, ó, a lei anterior está revogada. Isso expressa, é o mais fácil, às vezes é o mais comum, mas é lógico que o examinador vai querer cobrar de você a revogação tácita. O que é a revogação tácita? Ele não diz expressamente. Só que a nova lei, ela é completamente incompatível com a lei anterior. A lei anterior falava pode fazer isso, a nova lei fala não pode. Ou seja, ela é contraditória. Na verdade, ela dá uma ordem contrária. Então, tacitamente, a nova lei, ela que vale, porque ela é nova, ela é a mais nova, ela revogou a lei anterior, porque elas são incompatíveis entre si. Outra forma tácita também de revogação é quando a lei nova ela revoga um ponto por inteiro. Ela revoga, ela regula inteiramente a matéria que estava na lei anterior. E aí fica mais completo. Então vamos dizer que tinha uma lei anterior que falava sobre, sei lá, direito antes do Código do Consumidor, por exemplo, uma lei que falasse sobre o processo de consumo ou uma proteção específica lá, contrato de consumo, contrato de consumo. Aí veio o Código de Consumidor, falou sobre contrato de consumo,
e falou sobre todas as outras regras com relação ao consumidor. Percebe que essa nova lei, o Código de Consumidor, abrangeu todos os assuntos, inclusive o assunto da lei anterior. Então, nesse caso, a lei anterior acaba sendo revogada. Certo? Então, a gente tem dois princípios clássicos aí com relação a essa revogação da lei. O primeiro que, quando a gente tem um conflito de normas, chega lá na mesa do juiz, o juiz tem que resolver. E tem duas normas tratando sobre o mesmo assunto. Qual norma que ele vai aplicar? Ele vai, a primeira, ele vai aplicar a norma posterior, a norma mais nova. Porque a norma posterior, em regra, revoga a norma anterior. Então ele aplica a regra mais nova. A outra regra é, se cai lá na mesa do juiz um problema que tem duas normas que regulam aquele problema. E uma dessas normas é uma norma geral, que trata sobre vários assuntos, inclusive o problema que o juiz está analisando. E a outra norma é uma norma especial, que trata especificamente daquele assunto. Qual que o juiz vai aplicar? A norma especial. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Perceba que aqui não é um caso de revogação, tá? Não estou falando de revogação, eu estou falando de prevalência na hora de decidir. Olha o exemplo de novo do Código de Defesa do Consumidor. Antes do Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo elas eram reguladas pelo Código Civil. E o Código Civil, igual a gente viu agora há pouco, ele fala de um monte de outras coisas. Não fala só de consumidor. Aí vem o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, e trabalha especificamente as relações de consumo. Quando aparece uma relação de consumo para o juiz decidir, ele vai decidir com relação a qual lei? Com o Código Civil ou com o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor. As normas do Código de Defesa do Consumidor vão prevalecer sobre as normas do Código Civil. Só que o Código de Defesa do Consumidor não revogou as questões de consumo do Código Civil. Não revogou. O Código Civil continua vigente perfeitamente. Ele só trouxe normas especiais que prevalecem sobre as normas gerais do Código Civil. Tá certo? Fechou. Vamos pra frente. Qualquer coisa você pausa, olha volta, escuta novamente. Tá? Outra questão bastante cobrada em provas é um efeito repristinatório ou a repristinação. Olha que nome bonito, né? Mas vamos tentar entender. Pensa assim, você tinha uma lei, a lei A, aqui. Você tinha uma lei A. Ela estava lá vigente, produzindo seus efeitos e tudo mais. E aí veio uma lei B e revogou a lei A. Ela revogou a lei A. Falou, lei A não vale mais. E agora quem que está valendo? A lei B. A lei B é que está valendo. Tudo bem, o mundo continua vivendo e de repente, por algum motivo, vem uma lei C e só revoga a lei B. Revoga a lei B. E aí? A lei B, que revogou a lei A, que agora não está mais valendo, faz com que a lei A volte a ter vigência, volte a produzir e ser exigível na sociedade? Esse efeito de uma nova lei que revogou a lei revogadora, porque aqui ó, você tem a lei A é a lei revogada e a lei B é a lei revogadora, que revogou a lei A. E agora você tem uma nova lei revogadora. Revogadora. Que revogou quem? A lei B. Se a lei C revogou a lei B, a lei A volta a ter a sua vigência? Em regra, não. A menos que a lei C fale expressamente que a lei A volta a ter vigência. Se a lei C não disser isso expressamente, a lei A não volta a ter vigência. Tá bom? Então, essa é a regra. Não existe no Brasil o efeito repristinatório automático. Não existe esse efeito automático. É preciso que a lei nova fale expressamente que uma lei revogada volta a ressuscitar, né? Volta a ter nova vida
no ordenamento jurídico. Tá certo? Eu trouxe aqui uma exceçãozinha, mas que eu acredito que o professor de Direito Constitucional vai trabalhar com vocês lá em controle de constitucionalidade, que é o efeito repristinatório nas ações de inconstitucionalidade, certo? Mas no Código Civil, na lei, no, do estudo infraconstitucional, não existe efeito repristinatório automático, tá certo? O artigo 3º, ele é pouco cobrado, mas vou trazer aqui só para a gente tê-lo na nossa mente, que é a ideia de que ninguém pode se excusar de cumprir a lei, dizendo que não sei. Eu não sabia. Né? A lei ela é coercitiva. Ela foi publicada e teve vigência. Todos nós temos que cumpri-la, mesmo que eu não a conheça. O certo era haver uma divulgação, um conhecimento de todos e tudo mais. Mas, se por acaso eu fizer algo contrário à lei, eu estou cometendo uma ilicitude e isso pode gerar algum tipo de sanção para mim. Então eu não posso me excusar, né? Me dizer que eu não sabia. Tá? Existem algumas exceções? Sim, existem exceções. Né? Lá no casamento putativo, que nós vamos estudar quando formos falar de direito de família, os efeitos de um casamento putativo, que é um casamento que não podia acontecer. Casamento putativo é um casamento impedido. Um casamento que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Tipo, pessoas impedidas de casar foram lá e casaram, mas casaram de boa fé. Eles não sabiam que eles eram impedidos e foram lá e casaram mesmo assim. Tudo bem, esse casamento continua sendo invalidável, mas os efeitos desse casamento continuam existindo. Certo? E outro também, os vícios lá do negócio jurídico que nós vamos estudar, o erro, dolo, fraude e tudo mais, principalmente o erro, a gente vai ver que também é uma forma que vai ser uma exceção a esse princípio. Mas, em regra, ninguém pode se excusar da lei alegando desconhecimento. Tá bom? Vamos fazer uma pausa e a gente volta aí no segundo bloco para continuar a partir do artigo 6º.